Irmãos, eu vou pedir muita paciência dos meus amados irmãos para esta palavra desta noite, que é uma palavra de ensinamento, e nós precisamos compreender a ação de Deus em nossas vidas. E nós vamos meditar no início desse sermão tão conhecido de instrução para nós que somos cristãos, que é conhecido como Sermão da Montanha, perdão. Versículo 1, no capítulo 5 em diante, diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Você está vendo como o ministério de Jesus, na sua grande parte, era ensino. Jesus aqui, irmãos, não estava fazendo nenhum culto de fogo de avivamento, ele estava ensinando. E é o maior sermão que nós conhecemos, é o Sermão da Montanha. Vamos continuar. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Você sabe o que quer dizer bem-aventurados? Felizes, amém? A palavra bem-aventurado quer dizer felizes. Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Eu quero, irmãos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero aqui fazer uma introdução, aquilo que eu quero, na direção do Espírito Santo de Deus, passar para os meus irmãos esta noite. Nós estamos, irmãos, aí em mais uma edição do chamado Carnaval, essa festa pagã, festa popular conhecida em todo o mundo, festa da carne, onde milhões de reais são gastos, irmãos, para realizar essa festa todo ano. São milhões e milhões de reais. A gente, às vezes, fica espantado, irmãos, como algumas coisas são tão... se investe tanto dinheiro, e para outras é uma dificuldade tão grande. Nós vamos fazer este ano 8 anos de Ministério Sem Fronteiras, irmãos. 8 anos. Durante os 6 primeiros anos, nós todos os anos, no mês de março, fazíamos aqui o projeto Abençoar. Um projeto onde nós abençoávamos a comunidade toda com identidade, carteira de trabalho. Quem precisasse podia vir aqui que tirava. Com exame de vista, glicose, glicemia, doação de sangue, corte de cabelo. Era um projeto social que eu acho que foram poucos feitos aqui no Gereissati, do porte que nós já fizemos aqui. Coel, Cicagés, tinha tudo. Irmãos, no ano passado eu não pude realizar, irmãos, pela dificuldade. Embora a igreja, numa parte desse projeto, arcasse financeiramente. Mas no ano passado nós não pudemos realizar, irmãos, porque para a gente conseguir um enfermeiro, irmão, para vir medir pressão aqui, uma dificuldade, irmãos. Para a gente conseguir alguma coisa, irmãos, um guarda de trânsito para organizar aqui o trânsito, uma dificuldade, uma burocracia. E a gente trabalha tanto, irmãos, e às vezes não alcança. O último projeto que nós fizemos foi misericórdia. Nós mandamos ofício, acertamos tudo, não veio ninguém, irmãos, dos órgãos públicos.
Esse ano provavelmente eu não vou realizar novamente, irmãos. Porque a gente corre, e é uma dificuldade, tudo é porta fechada para a obra de Deus. E não é nem para a obra de Deus, é para a comunidade, irmãos. Mas como é para o povo de Deus, parece que há uma dificuldade. Para o carnaval, irmãos, parece que tem dinheiro de rodo. Escola de samba, é bloco, é carro com bebida distribuindo. Irmão, não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Mas nós entendemos que esse é o espírito do mundo, né, irmãos? Nós compreendemos isso, irmãos. Nós compreendemos que este é o espírito do mundo. E esse carnaval, irmãos, onde milhões de reais são gastos todos os anos, é uma festa, irmãos, que há muito ruído, muita exposição, muitas luzes, muita nudez, muito consumo de álcool, droga. É onde alguns acham bom porque vão botar máscaras, outros vão achar bom porque vão tirar roupas e vão se revelar nesse carnaval. E no carnaval, irmãos, nada é feito com moderação. A ordem é: não se reprima. E é tudo que o ser humano quer, para que a sua natureza carnal ela possa se extraviar. E aí tem aquela legitimidade do carnaval. Não é carnaval, tudo pode, estamos liberados. A ordem é: não se reprima. Não se reprima. Quem é novo aí como eu, no meu tempo, se lembra dos menudos, né? Não se reprima. Pois é, irmãos, é isso aí o carnaval, viu? É o carnaval, é isso. É uma festa, irmãos, como o diácono Denise falou aqui, que termina em cinzas, irmãos, mas não em arrependimento. Porque as pessoas vão para a igreja, onde tem esse negócio dessas cinzas, e as pessoas vão ali com um olhar quebrantado, um espírito até de religiosidade, coloca uma cinza na testa, mas sai dali já pensando no outro carnaval, irmãos. Já vai se preparar para o outro carnaval. Não tem arrependimento, irmãos. É só um ritual religioso, né, que as pessoas fazem. Mas esse carnaval, irmão, essa festa do pecado, ela não pode proporcionar ao ser humano a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, irmãos. Ela nunca vai preencher o homem com a verdadeira alegria. Ela nunca vai satisfazer o homem, irmãos, porque o homem só vai ser satisfeito completamente com Deus, irmãos. É Deus que preenche o coração do homem, o vazio do homem. A alegria do álcool é passageira, irmãos. O sexo sem compromisso, depois vai trazer consequências, irmãos. O adultério, aquela alegria provisória do adultério, vai se tornar depois uma tristeza permanente. Isso aqui é só uma ilusão. Agora, carnaval, essa alegria aqui, sem Deus, ela tem cheiro de enxofre, irmãos, e sabor de morte. É isso o carnaval. A verdadeira alegria, irmãos, ela não está em passarela de carnaval, não. A verdadeira alegria a gente só encontra em Deus. Só Deus, irmãos. Não é em trio elétrico, não, de maneira nenhuma. A verdadeira felicidade só em Deus. É porque na presença de Deus nós encontramos a plenitude. Nós somos preenchidos, irmãos. É ali que tem delícias perpetuamente. Nossa alma não encontra prazer, irmãos, neste mundo, a não ser em Deus. Agora, o problema do homem está justamente nisso, irmãos. Que o homem não tem buscado a Deus. E procura preencher o seu vazio com falsas alegrias. Amém? Olhe para cá, em nome de Jesus. E o pecado, irmãos, o pecado é um falsário. Porque ele promete, olha o que o pecado promete. Ele promete prazer e traz desgosto.
O pecado, ele promete liberdade e ele escraviza. O pecado, ele promete vida e dá morte. O pecado é um falsário, ele engana, é enganador, irmãos. E tem muitas pessoas nas mãos desse falsário do pecado. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para oferecer-nos a verdadeira felicidade. Ele veio trazer vida e vida com abundância para nós, irmãos. E esse sermão aqui, irmãos, de Jesus, né, nós vamos analisar esse texto e nós vamos compreender a verdadeira alegria, irmãos. Como é que nós encontramos essa verdadeira alegria? A começar pelo seu pregador, irmãos. Quem pregou este sermão, esta pregação, foi Jesus Cristo. Nunca houve maior pregador do que Jesus Cristo, irmãos. Jesus Cristo, irmão, nunca ninguém falou como ele. Nunca ninguém pregou como Jesus. Nunca ninguém falou aquilo que ele falou. Nunca ninguém foi tão cheio da presença de Deus como Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, ele foi o maior pregador de todos os tempos, porque ele era a própria palavra encarnada, irmãos. Ele era o verbo que se fez carne. Ele era aquele, irmãos, que veio mostrar, revelar a verdade, a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Ele era o maior pregador que já existiu, irmãos, porque ele conhecia o coração do homem e ele sabia o que o homem precisava ouvir. E é por isso que ele fez essa pregação. É por isso que ele fez essa mensagem. Depois, se você tiver uma oportunidade, lê o capítulo 5 até o 7 de Mateus, e você vai ver o maior sermão já pregado na história. E aqui está toda a essência da vida cristã. Muito bem, irmão. Jesus, o maior pregador, ele prega sobre a verdadeira felicidade. O homem é um ser obcecado pelo prazer, irmãos. O ser humano é obcecado pelo prazer. Há uma doutrina filosófica chamada hedonismo, que ela diz o seguinte, que o prazer é o fim útil do ser humano. Ou seja, tudo que o ser humano tem que fazer, viver, é em prol do seu prazer. E é isso que o mundo aí fora tem vivido. Ele tem vivido em busca de prazer. A grande questão, irmãos, onde está esse prazer? Nas coisas externas? Onde está esse prazer? É no dinheiro, irmãos? É no sucesso? É na cultura? Onde está esse prazer? São nas coisas externas, na diversão, nas drogas, no sexo. Porque o ser humano, irmãos, tem buscado tudo isso. Mas se nós formos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1 ao 10, o sábio Salomão, ele experimentou todas essas coisas, irmãos. E ele experimentou bebida, riqueza, sexo, fama. E quando ele escreve esse capítulo 2, do 1 ao 10, e ele diz no final, que tudo isso, irmãos, é vaidade. Tudo isso é vaidade. Não vai preencher o coração do ser humano. Não estou dizendo, irmãos, que o sexo feito da maneira correta não é bênção de Deus. Eu estou falando aqui do sexo como algo que proporciona prazer sem estar debaixo da vontade de Deus, fora do casamento, isso aí não, irmãos. Amém ou não amém? John Piper, ele diz o seguinte: o problema não é a busca do prazer, mas o grande problema, irmãos, é o contentamento com o prazer terreno, carnal, raso e passageiro. O grande problema do ser humano não é que ele não possa ter prazer na sua vida. O grande prazer é que o ser humano ele se conforma com o prazer terreno, aqui deste mundo, carnal, irmãos. E ele se acomoda com aquilo e acha bom, né? A busca da felicidade ela é legítima, mas o verdadeiro prazer a gente só encontra em Deus, irmãos. Só em Deus.
Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Agostinho disse o seguinte: Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até se repousar em Ti. Você viu o que Agostinho disse? Que Deus nos criou para Ele, e a nossa alma não vai ter descanso enquanto nós não descansarmos nele, estivermos nele. E é por isso, irmãos, que não adianta trio elétrico. É por isso, irmãos, que não adianta bebedeira de 3 dias. É por isso, irmãos, que não adianta sexo sem compromisso. É por isso, irmãos, que não adianta droga, irmãos, porque o homem só vai encontrar descanso em Deus, irmãos. Não são nessas coisas externas. E o homem tem errado, irmãos, em buscar a felicidade, porque a verdadeira felicidade, irmãos, ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. A verdadeira felicidade o mundo não compreende, porque é um paradoxo, é diferente do conceito do mundo de felicidade. Vamos ver aqui, irmãos. Olha, a verdadeira felicidade para Deus, para nós, é nós abraçarmos aquilo que o mundo repudia, e nós repudiarmos o que o mundo aplaude. Quantos entenderam esta noite? É nisso que consiste a verdadeira felicidade, irmãos. Por exemplo, o mundo está aplaudindo aí a festa carnal. Nós não, nós estamos aqui. Nós repudiamos o que está lá. Agora, se nós abraçamos aqui, estar com Deus, ter uma vida, buscar santidade, uma vida aos pés do Senhor, o mundo é que nos repudia. O mundo é que acha isso estranho. Mas isso é a verdadeira felicidade. Jesus aqui neste sermão, no capítulo 1, ele diz o seguinte: que feliz é o pobre, e depois ele continua dizendo que feliz é o que chora, feliz é o manso, feliz é o puro e feliz é o perseguido. Jesus diz, irmãos, que feliz é o pobre de espírito. O que é o pobre de espírito, irmãos? O pobre de espírito, irmão, é aquele que não é autossuficiente. É aquele, irmãos, que não é arrogante. É aquele, irmãos, que não tem soberba. O pobre de espírito, irmãos, ele é tão pobre que ele necessita da graça de Deus. Ele é tão pobre que ele entende que sem Deus na sua vida ele não tem nada. É um necessitado, é um carente. Quem é pobre de espírito aqui esta noite? Porque eu sei que eu necessito da graça de Deus na minha vida. Eu sei que sem o Espírito eu não sou nada. Eu sei que eu sou pobre de espírito, irmão. Sem Deus eu não sou nada. E eu preciso do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu faço que nem aquela brincadeira que nós brincávamos quando nós éramos crianças, né? Eu sou pobre, como é? Demarré, como é? As irmãs aí que brincavam. Não é do meu tempo, né, irmãos? Por isso que eu não estou lembrado, né? Jesus diz, irmãos, olha só, na sua pregação, Jesus diz que feliz é o que chora. Olha aí, Jesus está dizendo que feliz é aquele durão, o insensível. Não, Jesus está dizendo aqui que feliz é aquele que chora. Jesus está dizendo, irmão, que feliz é o manso, aquele que abre mão dos seus direitos. Jesus não está dizendo aqui que feliz é o valentão, aquele que briga, não. Quantos estão entendendo? Jesus, ele diz, irmãos, que feliz é o pacificador, é aquele que não apenas evita a contenda, irmãos, mas também busca apaziguar aqueles que estão exaltados. Esse é o feliz. Jesus, ele está dizendo aqui na sua pregação que feliz é o puro de coração. Não é aqueles que se banqueteiam com os banquetes do mundo, as festas mundanas, não. É aquele que é puro de coração. Esse é o feliz. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que feliz é o que é perseguido por causa da justiça, irmãos. Não é aquele que procura levar vantagem em tudo, não. Mas aquele que é justo
e por isso ele é perseguido. Jesus está dizendo que quem ganha a sua vida vai perder, mas quem perde a sua vida, esse é o que ganha. Jesus diz ainda na sua pregação, irmãos, que os humildes é que serão exaltados. Esta é a pregação de Jesus, e é por isso que o mundo não compreende. É um paradoxo para o mundo, irmãos. Como é que eu vou ser feliz se eu choro? Como é que eu vou ser feliz se eu sou manso? Como é que eu vou ser feliz se em vez de eu enfrentar, mostrar que eu sou bonzão, eu tenho que procurar apaziguar? Para os conceitos do mundo isso tudo é errado, irmãos. Mas para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que vivemos a palavra de Deus, isso aqui, irmãos, é saúde para nossos ossos, isso aqui é paz para o Espírito, isso aqui é alegria na presença de Deus, isso aqui é ser cheio do Espírito Santo de Deus. A verdadeira felicidade, irmãos, não está nas coisas externas, mas nas coisas internas. Nesse mês já é a terceira ou quarta pregação que eu falo sobre isso, que primeiro nós temos que olhar para dentro, depois para aquilo que está externo. A gente costuma falar pouco conosco. Você conversa com você mesmo? Você faz uma avaliação de você mesmo? Você é duro com você mesmo? Como é que está a minha vida? Vamos aqui ser sincero mesmo, porque Deus nos conhece, né? E a gente tem uma conversa conosco mesmo, fazer uma autoanálise aqui dentro, né? Jesus ele não disse, irmãos, que bem-aventurados são os ricos, os que têm dinheiro, os que estão lá fora, não. Essa felicidade ela está centrada nas coisas externas, e as riquezas não satisfazem o homem completamente, porque senão o rico, ele não era triste, ele não passava luta, e não se suicidava, como nós vemos muitos ricos fazendo. Então, a verdadeira felicidade não está em riqueza, irmãos. Deus colocou, irmãos, a eternidade no coração do homem. É por isso que nós não pensamos muito nessas questões. É porque nós, na nossa mente, irmãos, nós temos aqui uma mentalidade de eternidade. Para a glória de Deus, hoje nós temos esse conceito mais enraizado no nosso coração, porque verdadeiramente aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele tem a vida eterna, amém, irmãos? Porque o projeto original de Deus é para isso mesmo, irmãos, para nós vivermos eternamente. Agora o pecado entrou, e entrou a morte com o pecado. Mas o homem aí fora, que vive na prática do pecado, ele também tem esse conceito de eternidade dentro do coração dele. Ninguém amanhece, irmãos, o dia e pensando, será que vai ser hoje o dia da minha morte? Quem é que amanhece pensando nisso? Será que vai ser hoje que Deus vem me buscar? Ninguém amanhece pensando nisso, irmão. A gente amanhece pensando o seguinte: rapaz, hoje eu tenho que pagar aquela conta, hoje eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ir lá para não sei aonde, porque a gente pensa que a gente é eterno, irmãos. É ou não é a igreja? A gente não sabe qual é o nosso dia. E dentro da gente a gente pensa que pode acontecer com todo mundo, menos conosco. Pode acontecer com todo mundo, mas o meu, só quando eu tiver gagazinho, 90 e tantos anos. Ninguém sabe, irmãos. Porque dentro de nós, Deus colocou a semente da eternidade. Amém ou não amém, irmãos? A verdadeira felicidade, irmãos, ela está centrada não na posse de bênçãos, irmãos. Não é pelo que eu possuo, não, irmãos, mas sim na intimidade que nós temos com o abençoador. Essa é a verdadeira felicidade com Deus, amém? A palavra de Deus diz o seguinte, que o homem, irmãos, ele pode ter até palácios, pode ser tão rico que pode ter até palácio, mas isso não quer dizer que ele é feliz, não. Ele pode ter domínio de um reino e não ter paz na alma. A Bíblia diz o seguinte: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aí sim, a Bíblia diz que Deus é o descanso da alma. Salmo 116, versículo 7.
No Salmo 36, versículo 8, a Bíblia diz que a verdadeira felicidade é deleitar-se em Deus, é alegrar-se com o sorriso de Deus, é beber dos rios de seus prazeres. É assim que diz no Salmo 36, versículo 8. Esta é a verdadeira felicidade e a verdadeira alegria. A verdadeira felicidade, irmãos, não é uma promessa só para o futuro, não, irmãos. É uma promessa também para o presente. Jesus não disse, bem-aventurados serão os pobres no futuro, não. Jesus disse, mas bem-aventurados são, é no presente. Eu e você somos bem-aventurados, felizes, é no presente, é hoje, é agora, irmãos. Porque às vezes a gente fica pensando que nós só vamos ser totalmente felizes quando Jesus vier buscar a sua igreja, no futuro. Mas não, a palavra de Deus diz que bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, são agora no presente. Por isso eu e você, que temos a presença de Deus em nós, nós temos motivo de nos alegrar e glorificar e exaltar o nome santo de Jesus. Nós somos felizes, irmãos, antes mesmo de nós sermos coroados, recebermos a coroa da vitória. A verdadeira felicidade, irmãos, ela está no ser e não no ter. Porque a gente pensa que a gente só é feliz se ter, mas a gente só vai ser verdadeiramente feliz se a gente ser. Está no ser. Amém? O que é que o pobre de espírito não significa, irmãos? Algumas pessoas pensam que a pessoa, para ser pobre de espírito, como diz aqui a palavra de Deus, é não ter nenhuma condição financeira, assim como São Francisco. Nós sabemos que São Francisco, ele vendeu tudo, era de uma família rica, deixou toda a riqueza para viver construindo igrejas, mas isso não é a verdadeira pobreza de espírito, né? A pobreza em si, irmãos, pelo fato de a pessoa ser pobre, não quer dizer que isso é um bem. Assim como uma pessoa ser rica, também não quer dizer que isso em si seja um mal. Porque tem pessoas que são pobres financeiramente, irmãos, mas não são pobres de espírito. Tem pessoas que são pobres sem dinheiro, mas não sentem-se necessitados de Deus. São autossuficientes, não buscam Deus, são arrogantes. Então não é questão de pobreza financeira, irmãos. Ser pobre de espírito, irmãos, não significa, irmãos, a gente ter uma vida espiritual pobre, sem compromisso com Deus. Também isso não tem nada a ver, irmãos. Porque Deus repreendeu a igreja de Laodiceia justamente por isso, porque ela não tinha compromisso com Deus. E o que significa ser pobre de espírito, irmãos? Para começar, eu quero dizer que ser pobre de espírito, essa é a base de todas as virtudes deste sermão. Ela é a raiz, ela é o alicerce, porque Jesus começou por ela, irmãos. Para começar, nós só vamos alcançar essas outras bem-aventuranças se nós, em primeiro lugar, entendermos que nós somos pobres de espírito, que nós necessitamos, carecemos da presença de Deus em nós. Somente assim que nós vamos alcançar todas estas outras. Isso aqui é a base. Ser pobre de espírito, irmãos, é entender que nós precisamos ser vazios de nós mesmos para sermos cheios de Deus. Nós só vamos ser cheios se, em primeiro lugar, nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Quantos estão entendendo, irmãos? Eu vou já voltar para a questão do carnaval, porque isso aqui tem tudo a ver, irmãos. Por que as pessoas aí fora estão enchendo as suas vidas com esse falso prazer? Porque elas estão cheias delas mesmas, elas querem satisfazer a elas mesmas. Elas pensam que elas podem tudo está certo, tudo está correto. E é por isso que elas não buscam se esvaziar para se encher da verdadeira alegria que é Deus. Ser pobre de espírito, irmãos, é justamente isso, irmãos. Nós nos esvaziarmos de nós para nos enchermos de Deus. Uma pessoa, ela não pode chorar pelos seus pecados até saber, entender que ela não tem mérito algum, irmãos. Que tudo
ela não tem mérito algum diante de Deus, que tudo é necessário que Deus intervenha. As pessoas aí fora não entendem isso. As pessoas aí fora, elas entendem que elas são justas, elas têm um conceito de justiça pelo que elas praticam, que elas fazem, porque dá uma esmola e pronto. O resto elas podem fazer tudo. Mas nós sabemos que nós não temos mérito nenhum, irmãos. Nós necessitamos de Jesus em tudo nas nossas vidas, irmãos. Sem Jesus nós não somos nada, como a Daiane louvou aqui. Nós devemos reconhecer que nós sem o Senhor, nós somos pecadores, irmãos. Nós estávamos condenados, mas o Senhor nos escolheu, foi pela sua misericórdia. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele pela sua misericórdia, irmãos, enviou seu Filho para morrer por nós, porque Ele entendeu que Ele podia nos trazer de volta para si, irmãos, mas todo o mérito é dele em primeiro lugar. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, mas o mérito foi do Senhor, ter enviado o seu Filho para morrer por nós. Amém? Ser pobre de espírito, irmãos, é reconhecer nossa total dependência de Deus. Feliz é o homem que reconhece a sua carência e coloca a sua confiança em Deus. É isso ser pobre de espírito, irmãos. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Ai de mim que sou um pobre pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha só o que os homens de Deus disseram. Esses homens eram pobres de espírito. João Calvino, ele disse: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Moisés, ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu não sei falar. Isaías clamou: ai de mim, estou perdido. Pedro gritou: Senhor, afasta-te de mim que sou pecador. Paulo clamou: miserável homem que sou. Ser pobre de espírito, irmão, é expor suas feridas no óleo divino, reconhecer que Deus é tudo e que nós não somos nada, irmãos. É isso ser pobre de espírito, irmãos. Nós sabemos que sem Deus, irmãos, nós somos nada, irmãos. Nós somos pó e cinza. Somente isso, irmão. Ser pobre de espírito, nós temos esse entendimento. Essa sim é a nossa maior riqueza. Primeiro, o interior. Primeiro, dentro. Quando eu reconheço isso dentro de mim, irmãos, eu adquiro a maior riqueza. Mais do que ouro, mais do que prata, mais do que todas as riquezas do mundo. É entender que eu careço de Deus na minha vida e que entregar minhas mãos nas mãos de Jesus, e entender, irmãos, que Jesus é Senhor da minha vida, que eu coloco a minha vida nas suas mãos, que eu não posso fazer nada sem Jesus. Essa é a maior riqueza que nós podemos encontrar nesta terra. Amém? A verdadeira felicidade, irmãos, é uma recompensa para o presente e não para o futuro. A posse do reino de Deus é algo agora, presente. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós tomamos posse do reino de Deus, nós adentramos no reino de Deus, nós passamos agora a viver um novo reino, uma nova vida, irmãos. O mundo está no reino aí das trevas. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós estamos num novo reino, e esse reino nos traz alegria. Jesus disse: felizes, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Ele disse: porque dos tais, aquele que é pobre de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Nosso é o reino dos céus, irmãos. Nós estamos agora no novo reino, e a felicidade cristã não é para ser desfrutada apenas do céu, mas agora, nesse caminho que nós estamos caminhando, a caminho do céu, agora nós podemos desfrutar da verdadeira felicidade e a verdadeira alegria, e da forma correta, irmãos. Da forma correta. O povo de Deus, irmão, veja só esse versículo. Ele deve ser o povo mais feliz da terra. Deuteronômio 33, 29 diz o seguinte: feliz é tu, ó Israel. Quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza. Somos nós, irmãos.
a nação do Senhor. Não é necessário o carnaval, é necessário nós estarmos na presença de Deus. Não é necessário uma falsa alegria, é necessária a verdadeira alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de quê, irmãos? De alegria, irmãos. Amém? Por isso cutuca o teu irmão, irmão, seja alegre. Dá um sorriso aí, irmão. Abra aí aquele sorriso abençoado para o teu irmão. Mas é uma alegria verdadeira, irmão. Não é alegria falsa não, viu? Não é aquele sorriso meia boca não. Escancara aí, irmãos. Olha só o que Jesus disse, irmão, em João 16, 22. A vossa alegria ninguém pode tirar. Eita Jesus, amém? Olha, foi Jesus que disse, a vossa alegria ninguém pode tirar. João 16, 22. E é justamente nesse Espírito que nós devemos viver, irmãos. Se nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, irmãos, nós temos a verdadeira alegria. E não vai ser, irmãos, a enfermidade, não vai ser a luta, não vai ser a tribulação, não vai ser a dificuldade, não vai ser a enfermidade. Nada vai roubar a nossa alegria, irmãos, porque Deus está conosco. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Eu já falei aqui na pregação e vou falar de novo, irmãos. O diabo ele não tem alegria, porque é um pobre coitado, condenado, não tem casa, já está condenado, esperando só chegar o cumprimento da sentença. Ele não tem alegria e ele quer roubar a minha e a sua alegria, mas ele não vai conseguir. Jesus disse, a vossa alegria ninguém pode tirar. João 16, 22. Entramos no reino e o reino entrou em nós, irmãos. Lucas 17, 21 diz o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós nascemos de cima, do alto, do Espírito, irmãos. E é por isso que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Você não é deste mundo. E quem não é deste mundo, irmão, é ET. É não. Nós somos o ET do Senhor. Nós não somos desse mundo, irmãos. Nós somos do mundo vindouro. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos mais a este mundo. Nós vivemos o reino de Deus. Nós estamos sendo preparados para uma glória futura. Nós estamos sendo treinados. Daqui uns dias, irmãos, essa prova que nós estamos passando, nós vamos receber o nosso certificado, botar embaixo do braço e vamos para o alto, para o encontro do Rei da Glória, irmãos. Nós não somos desse mundo, irmãos. De maneira nenhuma. Estamos passando por lutas, mas já estamos abençoados, irmãos, com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. A nossa felicidade será completa, aí sim, quando tomarmos posse definitiva do reino futuro. Porque aí Apocalipse 3, 21 diz o seguinte: olha só o que Apocalipse 3, 21 diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aqui sim, irmãos, aqui vai ser a felicidade completa, quando nós estivermos assentados com Jesus. Amém, queridos? Concluindo, irmãos, a pergunta final é o seguinte: nós temos andado de acordo com o padrão do reino de Deus? Nós temos, irmãos, sendo dignos deste reino? Nós temos, irmãos, vivido de modo compatível a tomarmos posse dessa promessa aqui, que ao vencer sentaremos no trono lá com o Senhor? Eu quero dizer para você esta noite, irmãos, que você fez a melhor opção esta noite de estar aqui na casa do Senhor. Você sabia que teve gente que não veio para o culto hoje porque está com medo?
Você sabia que teve gente que não veio para o culto hoje porque tinha outras atividades que se achou mais importante que estar na casa de Deus? Você sabia que não veio gente para o culto hoje, até crentes, porque talvez esteja lá ligado nas notícias, ver como é que está o Aracati, ver como é que está. Está na igreja, irmãos, mas não, quero ver como é que está lá no Aracati. Meu irmão, essas coisas não nos interessam, irmãos. Essas coisas não nos interessam, irmãos. Isso faz parte do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. A minha alegria está na presença do Senhor. A minha alegria está na casa de Deus. A minha alegria está com o povo de Deus. A minha alegria está aqui dizendo glória a Deus, aleluias, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que me resgatou desse mundo e me deu uma nova vida, irmãos. Eu não tenho saudade da minha antiga vida, porque era um pobre, era um escravo, era alguém que tinha correntes no meu pescoço, me arrastando para lá, me arrastando para cá, mas um dia Jesus tirou, me libertou, quebrou essas algemas, estas correntes, irmão, para que hoje eu pudesse dizer, a minha alegria está na presença do meu Senhor, e glorificar, exaltar o nome santo de Jesus. Nós necessitamos, irmãos, cada dia mais sermos pobres de espírito, entender que nós não temos nada, que nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Essas pessoas que estão aí fora ainda não entenderam isso. Elas estão cheias de si. Elas querem satisfazerem a si. Elas querem trazer uma emoção, nem que seja por algumas horas. Mas quando elas entenderem que elas têm que se esvaziar de tudo isso e deixar Jesus preencher as suas vidas, aí elas vão entender que a verdadeira alegria não são essas coisas externas, mas começa aqui internamente, com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, trazendo paz, trazendo alegria, trazendo descanso. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque eu sei o que é isso. Eu já bebi 4 dias seguidos, dia e noite, e no 5º dia eu estava mais miserável do que antes de começar aquela falsa alegria. Coração vazio, tristeza, sem ânimo, porque tudo aquilo ali foi passageiro, tudo aquilo ali foi uma ilusão, tudo aquilo ali foi enganação, sabe? E hoje, quando eu chego na minha casa, num período desse, eu posso estar com minha família, como eu estive hoje no almoço, me reunir, orar, conversar coisas sadias, sem precisar de álcool, sem precisar de droga, chegar na minha casa, repousar, me preparar para vir para a casa do Senhor com alegria, com a minha família. Tem riqueza maior do que isso, irmãos? Nem ouro, nem prata paga, irmãos. Sair daqui, vou ter um momento com meus irmãos, depois vou para minha casa novamente, com a minha família. Começa a rotina, e nós estamos trabalhando, lutando, batalhando, tem dificuldade, mas nós estamos todo tempo aqui. Senhor, segura nas nossas mãos, Pai. É mais uma semana de luta, Senhor, mas segura aqui que eu vou vencer, Pai. É mais uma semana de dificuldade, mas o Senhor está segurando a minha mão, Pai. É mais uma semana, Pai, de peleja, mas o Senhor está com a sua mão sobre a minha vida, Pai. E é por isso que eu sou feliz. E é por isso que eu posso dizer que só Jesus, Ele pode preencher. Eu estou dizendo isso, irmão. Vocês sabem, irmãos, da minha vida anterior, já dei esse testemunho aqui. Passei quase 5 anos, irmãos, na Marinha. De 3 em 3 dias estava numa cidade diferente, irmãos. Em Porto, bebendo, prostituindo, fazendo tudo que imaginava. E nunca encontrei a felicidade nesses prazeres, irmãos. Nunca, irmãos. Sabe quando foi que eu encontrei a felicidade? Quando alguém um dia disse o seguinte: o Senhor está aqui de braços abertos, esperando quem possa entregar a sua vida a Jesus. E naquele dia eu saí da onde eu estava, chorando, e fui à presença do meu Jesus. Ali Ele me preencheu completamente, irmãos. E hoje eu sei, depois de todos esses anos, que nada do que eu fiz dentro da obra do Senhor foi em vão.
Porque lutas, dificuldades a gente tem em todo canto. Mas até hoje, eu tenho essa alegria de servir ao meu Senhor. Nada roubou a alegria de eu servir a Jesus, irmãos. E hoje eu estou ainda com mais ânimo, irmão. Só vivo aqui, insultando essa abençoada aqui. Vamos evangelizar, vamos. Deus está mandando ir para tal canto. Deus está mandando, vamos lá, minha filha. E essa vontade, vamos começar aí sábado de novo. Evangelizar. Está na rua, irmãos. Não tem esse negócio não. Pastor é para estar só pregando. Não, vou pregar, mas é lá fora, para quem precisa, é nas favelas, é quem precisa, irmão. Nós vamos estar levando a palavra de Deus, porque a mesma alegria que eu sinto hoje, irmãos, eu quero que aquelas pessoas lá fora sintam, sejam transformadas. Amém? Então, se você está feliz esta noite, está na casa do Senhor, provando da verdadeira alegria, aí você pode dizer para o Senhor esta noite, glorificando a Ele com alegria verdadeira, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Aleluias. Feche os seus olhos.